E o Dia dos Pais é um tempo para celebração, mas também para reflexão. Eu gosto muito dessas oportunidades, aniversários, datas comemorativas, para agradecer, para celebrar, mas também para refletir. E à luz de 1 Coríntios capítulo 4, eu quero a atenção dos irmãos para pensarmos sobre os atributos de um pai. Se tem algo que nós precisamos resgatar, é o conceito de paternidade, que envolve privilégios, é uma bênção ser pai, mas também envolve responsabilidades intransferíveis. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 4, os versos 14 a 21. Diz assim então a palavra de Deus. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu já não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Que o Senhor nos abençoe. O capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma passagem clássica. É um texto muito, muito especial. Eu já disse aos irmãos, inclusive o último sermão foi baseado no capítulo 4, no primeiro parágrafo, que das igrejas que Paulo trabalhou, esta, sem dúvida, a igreja de Corinto, foi a que mais deu trabalho. Foi uma igreja difícil. E Paulo escreveu algumas cartas, das quais duas foram preservadas. Essa que nós conhecemos como primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é muito instrutiva porque Paulo vai fazer aqui não apenas uma espécie de instrução teológica, mas ele vai fazer uma defesa do apostolado dele, que estava sob suspeição por atuação de falsos profetas naquela igreja. E nessa defesa do seu ministério, Paulo vai estabelecer nesse capítulo aqui, em particular nos versos que nós lemos, as marcas de um verdadeiro ministro do Evangelho. Capítulo 4 trata sobre isso. Quais são as marcas de um pastor de almas? Pastor não é título, pastor é dom. Deus soberanamente elege no meio da comunidade dos salvos pessoas para liderar. Pastor significa cuidador, vem de uma raiz grega que significa cuidador. É aquele que cuida da alma das pessoas, do coração das pessoas. Pois bem, e nessa passagem, para ilustrar o seu papel como um verdadeiro pastor, Paulo, que era um especialista em comunicação, eu diria assim, era habilidoso por demais, ele usa três figuras. Ele fala do pastor como mordomo fiel. O pastor é alguém que recebeu algo da parte de Deus, ele precisa ser fiel na transmissão. Ele não é o dono da casa, ele é um mordomo. E ele diz então que o ministro verdadeiro é fiel, ele recebe algo e entrega. Eu vos entreguei o que também recebi, disse ele. Então essa figura do mordomo fiel vai aparecer no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, perdão, do capítulo 4. Ele vai falar também do pastor como um espetáculo ao mundo, e essa é uma passagem curiosa, não vou abordar agora, mas é curiosa. Porque numa época como a nossa, onde há tantas personalidades, celebridades no mundo gospel, homens querendo ter a primazia, não se cansam de buscar títulos e mais títulos, a figura do pastor que Paulo apresenta aqui, ele é um espetáculo ao mundo. Paulo diz assim, olha, nós somos considerados escória por todos, lixo do mundo. Já pensou nisso? O grande teólogo do cristianismo, o maior plantador de igrejas, pastor Paulo de Tarso, era considerado, ele mesmo via-se, assim as pessoas pensavam dele, escória de todos, lixo do mundo. Por quê? Pregava uma mensagem que era dissonante para o mundo. A mensagem da cruz. E Paulo dizia, nós somos um espetáculo para o mundo. Eles não nos consideram nada. Lixo. É assim que o mundo greco-romano viu os cristãos, em particular seus líderes.
Ele vai tratar isso nesse capítulo 4. Mas aí ele se apresenta também como um pai. Ele diz para aqueles irmãos: eu vos gerei em Cristo. Quem plantou essa igreja fui eu. Trabalhei noite e dia, incansavelmente. Vocês podem até ter muitos preceptores, mas pai só tem um, e eu sou o pai de vocês. Eu vos gerei em Cristo. E nessa última sessão que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre o seu ministério pastoral, comparando-se a um pai, e o que ele diz sobre a sua relação com a igreja de Corinto serve para nós como baliza, como orientação acerca dos atributos de um pai. E hoje é dia dos pais. Qual é o perfil de um pai abençoador? Qual é o perfil de um pai que cumpre a sua vocação? Porque pai é missão. Não é simplesmente gerar filhos. É uma vocação, é um ministério. Pois bem, eu disse ainda há pouco que ser pai é um dom que envolve privilégios. A paternidade é uma bênção. Aqueles que já têm esse privilégio devem ser agradecidos a Deus. Por variadas razões, por um desígnio da providência, misterioso desígnio, nem todos, ainda que queiram, podem ser pais. Portanto, ser pai é um privilégio, é uma dádiva, é uma bênção. Mas também envolve responsabilidades. Por quê? Aos olhos do Criador, aos olhos de Deus, o pai tem responsabilidades que ele não pode terceirizar, ele não pode transferir, ele não pode se eximir delas. Aos olhos de Deus, o pai tem uma função pastoral, pedagógica, instrutiva. E o que está em jogo não é a felicidade da sua família apenas. É a ordem social, é o bem da sociedade. E mais, no nosso caso, é a tocha do Evangelho. Uma família ajustada, centrada no Evangelho, ela tem condições de levar adiante a tocha do Evangelho. Esse assunto é tão magno, tão sério, ele requer tanta nossa atenção, que o maior teólogo americano do século XIX, um homem chamado Charles Hodge, que foi professor em Princeton, ele disse o seguinte na abertura do ano letivo, no final da sua carreira: o chefe da família deveria ser capaz de ler as Escrituras, assim como liderar em oração. A responsabilidade de um homem para com seus filhos, assim como para com Deus, o compromete a fazer de sua casa uma Betel. Betel significa casa de Deus. O que esse teólogo está dizendo? Ele está se dirigindo a um grupo de universitários, na sua maioria jovens, em formação, e ele resgata essa tradição judaico-cristã da responsabilidade do homem pastor do lar. E ele então apresenta essa responsabilidade, esse chefe da família, que não pode ser despótico, que não pode ser confundido com a ideia do patriarcado opressor, mas um indivíduo que lidera em amor, que tem uma função que envolve mais responsabilidade do que privilégios. Ele tem uma responsabilidade para abençoar a sua geração e as gerações subsequentes. Por isso é tão forte na cultura judaica e na cultura cristã a figura do homem, esse que deve exercer sua liderança. E Paulo exercia liderança, ele era um judeu, cidadão romano, mas etnicamente judeu, e ele vem dessa tradição. E agora se dirigindo ao mundo greco-romano, porque Corinto está influenciada por aquela cultura paganizada, ele então fala aos coríntios que ele é um pai para eles, obviamente que a língua é figurada, para fazer algumas afirmações, e a gente pode fazer um link, uma conexão com a atividade, com o ministério dos pais. Eu queria então pontuar aqui alguns princípios, alguns atributos. O primeiro deles, o pai é alguém que gera filhos. No verso 15 ele vai dizer: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. A palavra-chave aqui é a palavra preceptores, que não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, correto? Mas ela está aí com uma função. Preceptores, ela vem de uma palavrinha grega, paidagogos. Pedagogia, pedagogo, tem raiz nessa palavrinha. E qual era a função de um paidagogos, de um preceptor? Ele não era um instrutor, necessariamente. Ele era alguém contratado para levar a criança até o instrutor. E com o tempo acabou absorvendo essa função, daí vem a ideia do pedagogo, do instrutor. Mas quando Paulo escreve essa palavra,
O pai da Gogos não era o professor, mas aquele que levava o filho à escola e deixava aos pés do mestre. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está escrevendo para uma audiência que sabia, que conhecia, que está familiarizada com essa linguagem. É basicamente o seguinte: vocês podem ter muitos professores, vocês podem ter muitos instrutores, vocês podem ter muitas pessoas que levam vocês à escola, mas pai, você só tem um. O que ele está chamando a atenção aqui? Ele não era, obviamente, o pai biológico daquelas pessoas. Mas Paulo está se remetendo ao fato de que ele era o pai espiritual. Ele foi o pregador do evangelho. Ele foi o veículo da graça, o instrumento através do qual aquelas pessoas foram convertidas ao evangelho, saindo das trevas para a luz. Pai não é apenas aquele que gesta o filho no coração, obviamente. Ele gera o filho. E mesmo aqueles que não têm a possibilidade de gerar filhos, gestá-los no coração, como tem sido dito recentemente, ele tem os filhos adotivos, gerados no coração. O pai é aquele que transmite sua vida para os filhos. Ele ama mais os filhos do que a si mesmo. Ele dá a vida pelos seus filhos. Então, Paulo chama a atenção aqui para o fato de que o pai é aquele que gera filhos. E esse gerar filhos tem implicações, dentre as quais a responsabilidade de assisti-los não apenas naquilo que é mais elementar e básico, como vestimenta, nutrição, teto, não. Afeto, amor, instrução, orientação para a jornada da vida, porque a ordem natural é os pais irem primeiro, passarem desse lado da existência para o outro, de modo que o pai é um instrutor. E mais do que isso, o pai é aquele que gera o filho e sonha uma vida melhor para o seu filho. Isso é tão intenso, irmãos, que um autor muito conhecido nos Estados Unidos, já ancião, já idoso, ele tem um programa de rádio para centenas de pessoas, de estações dos Estados Unidos, com dezenas de livros publicados. O nome dele é James Dobson. Tem uma fotinha dele aí. Ele tem um programa muito, muito apreciado nos Estados Unidos, Família em Foco, seria a tradução desse programa dele. E a história desse indivíduo é muito curiosa. Aqui na nossa antiga Joé publicou vários livros dele, e tem vários editores no Brasil, inclusive outras editoras publicam material do James Dobson. E a história dele é curiosa porque o seu pai era pastor de uma renomada igreja em Nova York, expressiva, tradicional igreja, na Quinta Avenida. E quando ele tinha, esse pregador, escritor, tinha 14 anos, o pai dele fez uma coisa inédita naquela geração. O pai dele deixou o pastorado da igreja para se dedicar somente ao pastoreio do seu filho. O que é que o pai percebeu? O meu filho está indo por um caminho que o futuro será trágico. Eu preciso pastorear o meu filho. E a igreja deu uma licença para ele. Ele não quis, falou assim, eu prefiro me dedicar exclusivamente a isso, eu não sei quanto tempo vai demorar. Ele pediu então uma licença para se dedicar ao seu filho. Ele diz, eu sou o resultado daquela dedicação que meu pai fez a mim. E o texto que orientou o pai dele a tomar essa decisão está em Filipenses 4, verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Está aqui a figura de um pai. É o pai que chama para si a responsabilidade e diz o seguinte, olha, não é o discurso pagão, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é uma tentativa ilusória de se eximir de responsabilidades. O pai responsável, o pai que gera no coração também, que ama o seu filho, é aquele que diz como Paulo, o que aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E ele então foi convertido à fé cristã e tornou-se uma influência muito positiva para muitas gerações no seu tempo e ainda hoje, muita gente acessando o seu material. Eu queria dar aqui, brevemente, 2 conselhos aos pais e aos filhos. Nem todos aqui são pais, ok? Mas todos aqui são filhos. Aos pais eu diria, invista na vida dos seus filhos. Invista enquanto você pode. Aproveite cada oportunidade para trabalhar na vida deles. Porque é o maior patrimônio que um pai pode deixar para o seu filho, além dos valores éticos, morais, que de fato fazem a diferença, o maior patrimônio é o tesouro do evangelho. Já disse e vou repetir. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida, disse o apóstolo João. De modo que nós precisamos ter essa sensatez
Ser pai é gerar filhos. E gerar filhos implica responsabilidades. E uma inominável responsabilidade é criá-lo de modo que ele jamais se afaste do Evangelho. Aos filhos eu diria, aproveite a oportunidade. Muita gente queria ter um pai presente, outros, por variadas razões, nem sequer conheceram seus pais, outros passaram pela tristeza de ter sepultado seu pai. Você tem um pai, aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade de ouvir, de ser instruído, de estar com ele. São oportunidades singulares que passam. Se tem uma coisa que passa muito rápido, é a vida. E a gente não pode desperdiçar as oportunidades. Seu pai pode não ter sido, ou pode não ser o melhor pai do mundo, mas é o seu pai. E há uma passagem no profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, na nossa ordem, que ele diz algo interessante. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Muitas vezes há uma relação truncada, há uma desconexão. E essas oportunidades, Dia dos Pais, por exemplo, havendo oportunidade, é necessário pensar em reconciliação, exercício de misericórdia, perdão, recomeço. Aproveite as oportunidades. Essa é a palavra aos pais e aos filhos. Dia dos Pais é tempo também para pensarmos sobre isso. Segundo, o pai é alguém que não humilha os filhos. Ele vai dizer assim, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Paulo era um homem de estatura, era um homem gigante na fé. Ele não escreveu as coisas que escreveu para humilhar os seus filhos na fé, para humilhar aquela igreja. Era uma igreja difícil, havia ali pessoas intratáveis, ingratas, algumas delas perversas no que fizeram com o apóstolo Paulo, mas ele nunca usou sua autoridade para humilhar, para rebaixar, para roubar das pessoas a dignidade que lhes era inerente. Ele disciplinava, como nós vamos ver, mas não humilhava as pessoas. Um pai maduro, quando quer persuadir um filho ou instruir seu filho, ele não levanta a voz. Ele não precisa bater na mesa. Quando ele precisa afirmar quem ele é porque ele já perdeu a autoridade faz tempo, só não foi informado. Então não é aumentar a voz, é melhorar os argumentos, é falar a mente e falar ao coração. O que Paulo está fazendo aqui não é erguer a voz. O que Paulo está fazendo aqui é estabelecer uma série de argumentos e, ao mesmo tempo, persuadi-los pelo amor que ele tinha por eles. E o maior argumento sempre é o amor. É como o pai da parábola do pródigo. Qual foi o argumento que ele usou? Senão a força cativante do amor e da misericórdia. Portanto, um pai de verdade nunca expõe os filhos ao ridículo, não humilha filho perto dos outros, não diminui seu valor, não os critica publicamente, só em casos muito raramente. Muitos filhos vivem inseguros, irmãos. Eu tenho visto isso na minha atividade como pastor e até conversando com adultos. Pessoas que têm memórias amargas, memórias não agradáveis de um tempo em que foram duramente oprimidos, e essa palavra a gente usa com certo cuidado, mas essa é a palavra mais adequada nesse momento, viveram debaixo de tiranias. E o verdadeiro pai não humilha as pessoas. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Há uma regra de ouro que é a seguinte, essa regra é preciosa. Elogiar em público, corrigir em particular. Eu fico constrangido quando eu vejo, e não é incomum, lamentavelmente não é, encontrar na rua, no supermercado, no shopping center, no metrô, uma mãe, um pai repreendendo publicamente seu filho, expondo ao ridículo. Isso não ajuda, isso é contraproducente, isso não é papel de um homem ou de uma mulher sábios. Paulo não humilhava as pessoas. O pai precisa saber dosar a disciplina com a misericórdia, e isso envolve essa consciência de que não se deve humilhar as pessoas. Há um ator nos Estados Unidos, o Steve Martin, já fez vários bons filmes, né? Comediante e tal. Ele escreveu um artigo para uma revista americana em que, logo na ocasião que ele recebeu um prêmio, expressivo prêmio, salvo engano, um Oscar, que é a glória desse mundo dos filmes dos Estados Unidos, em Hollywood, enfim. E aí ele foi dar uma entrevista e ele falou assim, quais foram os seus incentivadores? Ele falou assim, olha, houve alguns, mas eu queria destacar aquele que não foi meu incentivador. Quem? O meu pai. Ele fez um juízo, né? Ele escreveu
quando ele ganhou um primeiro prêmio, ele saiu para jantar com seus amigos e convidou seu pai. E aí estavam na mesa, todos conversando, assim, elogiando e encorajando o Steve Martin a seguir em frente na sua carreira, logo nos primeiros passos, décadas atrás. E aí um dos amigos perguntou ao pai que estava calado na mesa: e aí, o que você achou da performance do seu filho? E aí o pai disse assim: razoável, ele não é nenhum William Shakespeare, ele não é nenhum, e citou uma autoridade depois do protagonista inglês. Ou seja, assim, não teve a capacidade de elogiar o filho, nem no momento em que o filho estava sendo premiado. Pais que têm essa atitude de oprimir, de humilhar os filhos. Eu quero encorajar você aqui, elogie seus filhos em público, se tiver de fazer alguma correção, faça isso em casa. Todo filho carrega consigo o que eu vou chamar de baú de memórias. E o que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar um baú de memórias agradáveis. O Steve Martin, naquele restaurante, guardou no baú das suas memórias o que reverberou lá na frente, uma memória amarga. Então, guarde memórias agradáveis. E para fazer isso, você precisa criar isso, memórias agradáveis. Qual foi a última vez, por exemplo, aos pais que têm filhos em idade pequena ainda, né, que você saiu simplesmente para estar com seus filhos? Pode observar que a nossa memória, muitos estudos apontam isso, que ela tem uma capacidade de reter situações que houve grande impacto emocional, positivo ou negativo. Então, observe lá no baú de suas memórias, aquele momento que você jogou uma bola com seu pai, que você foi à praia com seu pai. Memórias positivas. Agora, como Steve Martin, as memórias negativas também ficam. Então, tome cuidado para você não criar um baú de memórias amargas, como, por exemplo, humilhá-los em público. Isso nunca deve acontecer. Nós somos o povo da cruz, nós somos o povo do evangelho, chamados a viver de uma maneira diferente. Paulo está dizendo para os coríntios: eu nunca humilhei vocês. Eu não escrevo essas coisas para humilhar. Como pai, eu vou corrigi-los, é o que ele vai tratar agora em seguida. O pai é alguém que tem, ou melhor, é alguém que ousa disciplinar os filhos. Ele vai dizer: pelo contrário, eu não humilhei, mas eu estou escrevendo para admoestar. Há uma diferença entre disciplina e humilhação. A admoestação é um sinal de amor. E muitos pais, lamentavelmente, perdem os seus filhos porque não impõem certos limites, para não supostamente humilhá-los, para não criar uma dificuldade. Nós temos aí o fenômeno da psicologização das coisas, em que tudo é dirigido por os gurus do comportamento, e os pais não recebem os filhos com um manual. Então eles ficam à mercê, vulneráveis, um fala uma coisa, um fala outra, e às vezes, para não ofender, para não criar um trauma, nós estamos criando pessoas, como alguns já estão apontando, é o fenômeno do menino imperador. Ele determina a hora que vai acordar, a hora que vai dormir, o que vai comer, o que vai vestir. Crianças que governam seus pais. Falta à nossa geração disciplina. E como disse o Renato Russo, disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Muitos pais são bonachões, eles não colocam limites aos seus filhos, e isso vai gerando uma série de dificuldades. Veja um caso negativo, antes da gente apontar um caso que nos inspira. O caso negativo é a figura de Eli. Eli foi um sacerdote influente na história de Israel. Ele foi, digamos assim, o último daqueles juízes antes de estabelecer-se a monarquia com Samuel, que foi o último grande profeta e juiz de Israel antes da monarquia ser estabelecida. E Eli, ele serviu Israel por 40 anos, estabilidade, lá em Siló. E o texto vai dizer que ele cometeu alguns equívocos, obviamente, mas de todos os equívocos que ele cometeu, o que se destaca é a maneira bonachona, flácida, como ele cuidou dos filhos, e isso gerou um problema para ele e para os seus filhos também. Ambos, os filhos dele e ele mesmo, veio a morrer numa situação tenebrosa, escrita lá no primeiro livro de Samuel. Eu vou ler para vocês o que é que o texto bíblico diz sobre esse indivíduo. Diz o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado. Com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis.
E ele não os repreendeu. Era uma família de sacerdotes. Funcionava assim no antigo Israel. Então Eli era o sacerdote principal, que tinha uma voz, praticamente ele juntou ali os poderes, né? Ele era praticamente o juiz e ao mesmo tempo o grande sacerdote de Israel. Os seus filhos também serviam como sacerdotes, mas o texto vai dizer que eles eram imorais, que eles desviavam as ofertas que eram dedicadas para o trabalho do Senhor. Eles viviam uma vida publicamente imoral, envolvido com mulheres em Israel. E o pai, que deveria ser aquela figura imparcial, cumprindo a lei, inclusive repreendendo os filhos, ele se tornou então um pai bonachão, negligente. E qual foi o resultado? Num campo de batalha, os seus 2 filhos foram mortos, e quando ele ouve a notícia, ele já estava em avançada idade, cai da cadeira e também morre. E aí nasce o seu neto, e quando a sua nora está dando luz à criança, um episódio muito, muito significativo na história de Israel, quando é perguntado o nome da criança, ela diz, o nome da criança era Icabode, foi-se a glória. Uma família inteira sofrendo juízo porque, entre outras coisas, um pai não exerceu a disciplina. Disciplina salva. Disciplina salva. O Martin Luther King, muito conhecido, né, pastor batista, ele lutou muito pelos direitos civis nos Estados Unidos da América e, de alguma medida, continua sendo uma grande referência em muitas das áreas. No dia do sepultamento dele, e logo depois, a sua mãe, Albert King, foi entrevistada e perguntaram a ela, entre outras coisas. Ele foi assassinado muito jovem, salvo engano, 39 anos. E a mãe então deu entrevista, e na entrevista o interlocutor perguntou para ela qual foi o seu cuidado para que ele fosse esse homem que foi tão influente, quase perguntando qual é a receita para gerar um filho assim, criar um filho com essa coragem, com essa ousadia tão influente. E ela disse uma coisa simples e ao mesmo tempo profunda. Ela simplesmente disse assim: eu dei ele 2 coisas. E ouçam aqui vocês. 2 coisas que nós precisamos dar aos nossos filhos, aos nossos netos. Ela disse, eu dei a ele asas e raízes. Raízes, disciplinas, limites, tradições, histórico. O mundo não começa com você e não termina com você. Existe um histórico, há raízes, há tradições. E ao mesmo tempo dei asas para que ele pudesse visualizar, sonhar com o que Deus tinha por fazer nele e através dele. Raízes e asas. A gente geralmente vai para os extremos. Aos pais que cerceiam a liberdade, impõem limites, regras, apenas isso, não é bom. Garotos com 18 anos não podem ir na padaria comprar um pão. Eu sei que existe o drama do Rio de Janeiro, mas se você cria uma criança, cria um adolescente, cria um jovem, sem ensiná-lo a se comportar como um homem, sem dar asas, você está criando um problema para ele, para a família futura dele, para a igreja, se ele congrega uma igreja, para a sociedade, para o mundo. Esse é um dos grandes dramas do Brasil. A quantidade de homens casados que se comportam como meninos. É o fenômeno do híbrido. O menino tem idade de homem, mas comportamento de menino. Aí você vai buscar o histórico de uma superproteção, a ideia de só dar raízes. Tem que dar asas. Outros vão para o extremo, dão asas. Não, tem que ser independente. Bate asas e não dá raízes. E às vezes batem asas e nunca voltam para os valores que de fato devem ser preservados. Para caminhar, vou citar 2 pastores batistas que me ajudam muito. Um falecido do século XIX, Alexander McLaren, foi o primeiro pregador da Aliança Batista. Como Eli se pode aprender quão cruel é a negligência paterna e quanto prejuízo se pode fazer mediante o descuido da obrigação óbvia de repreender os filhos. Então ele cita Eli como uma referência para nós, um sinal de alerta, o perigo de não repreender. O Voddie Baucham Jr. diz, Eli serve de advertência perpétua aos pais negligentes, que não se envolvem nem se comprometem. O pecado dele era mais caracterizado pela omissão. Os riscos são altos demais para a passividade da liderança no lar. Não se pode negligenciar isso. Tem que ser firme, tem que ter disciplina.
na dose certa, mas que tem que ter disciplina. Que Deus, portanto, nos ajude. Olha o que está escrito no livro de Provérbios 19, verso 18. Corrija os seus filhos enquanto ele tem idade para aprender. Provérbios 19, 18 diz claramente isso. Corrija enquanto tem idade para aprender. Vai chegar um momento em que você não vai poder mais exercer a autoridade que gostaria de exercer. Há um tempo certo para exercer uma influente disciplina. E aqui é uma regrinha de ouro. Eu vou apenas pontuar para a gente avançar. Dizer não, em algumas circunstâncias, pode ser o maior bem que um filho pode receber dos pais. Então guarde isso. Você precisa aprender a dizer não. O pai e a mãe que sempre dizem sim ao filho estão criando um problema que não tem condições de administrar. Dizer não é saudável. E algumas vezes tem que ter coragem de dizer não. E o não acompanhado de uma autoridade amorosa. Esse não é porque eu amo. Quem sempre diz sim, em nome do amor, está deturpando o conceito de amor, porque amor é responsável. O amor impõe limites. Em que sentido? Não autoriza um caminho que vai ser, no final, trágico. Bem, a ordem que Deus deu a Abraão, patriarca, foi o seguinte: eu escolhi você para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Portanto, de todas as missões que Abraão recebeu, de todas as ordens que lhe foi dada, essa foi uma singular. Eu escolhi você para que seja o pastor da casa. Ensina o teu filho as gerações subsequentes, os filhos deles depois, a guardarem o caminho do Senhor, a praticarem a justiça. Essa é uma orientação que nós precisamos guardar para nós também. Caminhando, o pai é alguém que dá exemplo. E aí no verso 16 ele diz: admoeste-vos portanto, a que sejais meus imitadores. Alguém pode dizer assim: esse Paulo era um pouco pretensioso, né? Pedir que as pessoas sejam seus imitadores. Obviamente que Paulo tinha suas nodas, tinha suas fraquezas. Ele mesmo se chamava, dos pecadores, eu sou o principal. Agora, sem dúvida alguma, ele era alguém que era uma referência. Ele buscava viver no Evangelho. E ele disse para aqueles cristãos: vocês precisam ser meus imitadores. Eu sou filho, eu sou o pai de vocês. Imitem, veja se eu estou fazendo nas igrejas pelas quais eu passo o que vocês estão fazendo aí. Sejam meus imitadores. Paulo dava o exemplo para aquela comunidade. Aquele famoso médico e pensador alemão, um teólogo alemão, inclusive tem hospitais aqui no Rio de Janeiro com o nome dele, Albert Weitz, ele escreveu um livro na África, onde ele trabalhou com hospitais, orfanatos por muitos anos, ele foi um filantropo, e ele dizia que o mais poderoso recurso pedagógico é o exemplo. Vocês sabem o que estão ouvindo aqui? Vocês estão ouvindo? Eu marquei com elas. Falei assim: tal hora, vocês vão sapatear aqui em cima, indicando para o pastor que ele só tem mais 10 minutos. Então, daqui a 10 minutos eu vou terminar e elas vão descer com suas gravatas importadas da Champs-Élysées. Pois bem. O pai precisa dar o exemplo, meus irmãos. Ele precisa dar o exemplo. Antônio Vieira dizia: para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessários o exemplo. E o exemplo arrasta. É impressionante. E quando a gente está falando disso, a gente tem que tomar cuidado. Eu digo isso com muita reserva, eu diria, porque eu sou pai, né? Eu estou pregando aqui, meu filho está me ouvindo. Nenhum pai é perfeito. E uma coisa muito danosa é o pai querer idealizar a si mesmo. Ser para os filhos o que de fato ele sabe que não é. Ele precisa ser honesto consigo mesmo. Porque os filhos podem aprender com os acertos dos seus pais, mas também com desacertos. Para citar outra história, talvez já tenha compartilhado com os irmãos, me ocorre aqui agora, quando o pai do George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, era fanático por pomares, por todos os tipos de frutas, espécies e tal. Eles moravam numa área rural, eles tinham uma chácara no fundo da casa, belíssima. Ele cultivava vários tipos de árvores frutíferas. E o pai, então, alguém lhe presenteou uma macieira belíssima, falou assim: essa aqui é top. Ele, então, plantou com muito cuidado. No futuro, ele queria até fazer parte de um concurso e tal, eles estavam envolvidos com isso.
E ele foi fazer uma viagem e disse para o filho dele, o pequeno George, falou assim, olha, toma conta, você é o homem da casa, princípios que iam se passando, e muito cuidado lá com aquelas espécies raras e tal, sobretudo a recém-implantada macieira. E o filho, numa tentativa até de agradar o pai, saiu lá cuidando e tal, passou o cerol, cortou a macieira. 15 dias, o WhatsApp não funcionava, e ele desesperado sem saber o que ia fazer. A voz do maligno dando ele algumas sugestões, ele em crise, sem dormir, farmácia não tinha Rivotril, enfim. O pai chega, quando o pai aponta lá no horizonte, no seu cavalo, vai chegando, e ele então, quando o pai desce do cavalo, dá um abraço na família e tal, ele já começa, pai, eu preciso conversar contigo. E o pai já olhou aquele fenômeno de, aquela face, né, de torcedor quando toma uma lambuja no Maracanã. Desanimado, e aí o pai vai à chácara e ele fala, pai, eu cortei a macieira, me perdoe. Ele abre o coração, começa a chorar. E o pai diz algo para ele que ele nunca se esqueceu. Ele abre a biografia dele falando sobre isso. Observe o que eu falei? O baú das memórias. Aquele foi uma experiência impactante para ele. O pai disse, meu filho, eu trocaria um pomar inteiro de macieiras por um filho que fala a verdade. O pai não o disciplinou, porque ele foi honesto. Então ele dizia, o importante é a honestidade. E um pai honesto é o que diz, olha, eu tenho minhas fraquezas, eu quero compartilhar com você. Esses erros que eu cometi, você não pode incorrer neles novamente. É porque eu te amo, estou dizendo isso. Eu quero ser um exemplo para você nas coisas positivas, mas quero também ser um exemplo de coisas que você não deve errar também. Esse diálogo, essa comunicação que está cada dia mais morrendo nos lares, a gente precisa resgatar. Diálogo no lar. Os equipamentos de comunicação, smartphones, tablets, enfim, o mundo digital veio para ficar, não tem como mudar. Outro dia eu fui pregar numa igreja, levei um tablet, tinha um santarrão lá, disse assim, cadê a Bíblia de papel, pastor? Essas tecnologias atrapalham. Aí eu falei assim, é mesmo, irmão? O bom é o antigo, é a Bíblia de papel. Eu falei assim, olha, se o irmão quiser ser bem antigo mesmo, você tem que trazer um pergaminho. Porque a Bíblia de papel é uma invenção, é uma inovação tecnológica. A gente já está em outra fase. Ele ficou desconcertado. Eu falei em amor, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa falar com honestidade para os filhos. E isso demanda, o que a gente lê a pastoral hoje, desse domingo, né? O melhor presente do mundo. Né? Vou encerrar falando sobre isso. Dar tempo, porque senão você é engolido pela televisão, você é engolido pela internet, por esse mundo digital, e você não tem tempo para viver em família, em particular para instruir o seu filho. Meu desejo é que nós sejamos aqui como Noé, olha só. Eis a história de Noé, olha que epitáfio extraordinário. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que você precisa, sobretudo, fazer para ser uma boa referência, um bom exemplo para os seus filhos, basta isso, andar com Deus. Porque o andar com Deus, o exercício da piedade vai moldar o seu caráter, vai influenciar a sua vida de uma tal maneira que você vai ser uma espécie de evangelho em vida, e as pessoas vão ver, em particular as pessoas mais perto de você, que são os seus filhos. E o final de tudo, o pai é alguém que busca estar perto dos seus filhos. Olha a frasezinha de Paulo lá no verso 19. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Paulo estava distante, não estava distante porque era negligente, Paulo era um missionário itinerante, estava em outra região à época, e Paulo falou assim, olha, eu quero ir para lá, eu quero visitá-los, eu quero estar perto de vocês. E qual o ponto aqui, o que é que a gente pode aprender com isso? Nós precisamos estar perto dos nossos filhos. A providência às vezes nos separa. Quantos pais aqui estão separados dos seus filhos geograficamente? Às vezes eu converso com minha esposa sobre isso. Quais são os caminhos da providência para o Leonardo? E é difícil para um pai, é difícil para uma mãe. A distância. Mas observe, enquanto tiver oportunidade, esteja perto dos seus filhos. Perto. E aproveitando cada oportunidade. Porque, como eu disse ainda há pouco, o tempo passa. A pastoral de hoje eu abri com uma mensagem de um jovem advogado que recebeu um prêmio e disse o seguinte, ele chamou de o melhor presente. O maior presente que já recebi foi uma pequena caixa de meu pai no Natal. Dentro estava um recado que disse,
o que dizia: filho, este ano eu lhe darei 365 horas a cada dia depois de jantar. É sua. Falaremos daquilo que você quiser falar, iremos por onde você quiser ir, brincaremos com o que você quiser brincar. Será sua hora. Meu pai não somente guardou aquela promessa, disse o advogado, mas a cada ano ele a renovou. E é o melhor presente que recebi na minha vida. Eu sou o resultado do tempo dele. O pai deu 1 hora por dia ao filho todos os dias. E era um indivíduo empresário, alguém que estava conectado na vida urbana, na dinâmica que veio para ficar. Muita atividade, uma agenda cheia. Mas os filhos não podem ficar no apêndice da agenda. É prioridade. E aquele pai disse, bem, eu não posso dar o dia todo, mas vou dar 1 hora que vai ser significativa. A hora é sua. O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? E aquilo marcou profundamente. Quando ele recebeu aquele prêmio da Associação de Advogados do seu país, ele disse, eu sou resultado daquele amor, daquela atenção que meu pai me deu. Eu quero encerrar lendo 2 textos. O primeiro é de Salomão. Salomão falando sobre Davi, seu pai. Está em Provérbios. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro, garotinho, bem pequeno, tenro é a palavra, e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Davi, que muitas vezes é apontado como um pai ruim, ele não foi um pai perfeito, mas observa a linguagem do próprio Salomão. Eu era um garotinho e meu pai sentava comigo, me orientava, me instruía. Davi foi um bom pai para Salomão. Ele deu tempo para Salomão. Qual é a melhor tradução da Bíblia, disse alguém. Qual é a melhor tradução da Bíblia? Nós temos várias, né? Eu, por exemplo, estou usando a ARA, Almeida Revista Atualizada. E eu vou ler para vocês aqui o que um missionário disse, filho de um missionário inglês que trabalhou no Pacífico Sul. Qual era a função desse homem? Por décadas, traduzir a Bíblia para idiomas e dialetos no Pacífico Sul, aquelas línguas aborígenes. E quando o pai dele faleceu, o filho mais velho pregou no sepultamento. E o filho disse uma coisa extraordinária. O pai dele era conhecido, um filólogo, um homem que conhecia bem hebraico, grego, fez várias traduções da Bíblia. E então ele disse assim, meu pai dedicou a vida dele traduzindo a Bíblia para os povos do Pacífico Sul. Muitas pessoas foram abençoadas e ainda serão abençoadas. Eu e minha família temos a alegria de dizer que meu pai, imitando o caráter de Jesus, foi a melhor tradução da Bíblia que nós já lemos. O tradutor da Bíblia era uma tradução da Bíblia. Paulo não disse isso? Sejamos a carta lida por todos os homens, seja uma carta viva do Evangelho. Palavras educam, exemplo arrasta. Influencia muito mais. Eu oro para que os pais aqui sejam grandemente abençoados nesse dia, que o Senhor derrame graça, que o Senhor possa dar a vocês todos não apenas um dia, mas uma vida inteira de muitas alegrias na relação com seus filhos, porque é disso que nós precisamos. Eu vou pedir uma gentileza aos pais que aqui estão. Se você é pai, eu queria que você ficasse em pé, porque a igreja vai fazer uma leitura. Só a igreja e os pais em pé, por favor. Olha só. Muitos pais elegantes aqui, irmãos. Vamos ler Números 6, versos 24 a 26. A igreja vai ler para os pais. Vamos fazer isso? Uma bênção muito especial. Todos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que assim seja na vida de todos vocês. Vamos ficar todos em pé e orar para que as crianças entrem e façam uma homenagem. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela vem ao nosso encontro, ela nos exorta, nos encoraja, nos disciplina. E nós só podemos te agradecer, porque mais uma vez nós fomos encorajados a buscar no Senhor, na sua palavra, diretrizes, princípios, orientações para o exercício da paternidade. Oramos em favor de cada um dos pais que aqui está, daqueles que nos acompanham pela internet, que todos sejam alvos da tua misericórdia, da tua graça, da sabedoria que vem dos céus para essa missão que não é fácil, mas pode envolver muitas alegrias. Ó Senhor Deus, abençoa cada família aqui representada, dispensando graça e favor. O Senhor conhece as nossas necessidades, por isso nós clamamos por uma bênção que vem dos céus. Oramos, Senhor,
pelos filhos aqui presentes, para que haja graça também no coração deles, disposição para servir, para obedecer, para amar os seus pais. Nós reconhecemos que nenhum pai, por melhor que seja, é perfeito, e por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a ser misericordiosos, possamos ser intercessores dos pais, orar e amá-los incondicionalmente, porque essa é a nossa vocação, como cristãos, como os filhos do Senhor. Dá-nos a tua bênção, que te pedimos, em o nome de Cristo. Amém. Vocês podem tomar assento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço,